Olá, boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre cirurgia plástica. Quais são os cuidados que nós devemos ter antes e depois da realização de qualquer cirurgia plástica? Quem tira as nossas dúvidas é o médico cirurgião plástico, Dr. Francisco Aliones Neto. Já está posicionado aqui ao meu lado. Vamos combinar assim? Olha, não saia daí. O Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar, sempre com muita informação de qualidade para você que escolhe assistir ao Consulta ao Doutor nesta faixa de horário. Nós sabemos que você escolhe, que você prefere nos assistir aqui sempre, claro, disposto a receber tudo o que é passado aqui. Tem muita gente que nos assiste tomando café da tarde, né? Momento aí de relaxar às vezes e, por que não, de se informar. A gente sempre fala que informação é bom ter, não ocupa espaço e ninguém consegue tomar da gente, né? De repente não é o momento que você está precisando desta informação sobre cirurgia plástica, mas às vezes ela vai te servir mais para frente ou servir para ajudar alguém que precise da informação que vai ser passada aqui hoje. Hoje eu converso com o Dr. Francisco Aliones Neto, médico, cirurgião plástico. Doutor, obrigada por ter vindo. Um prazer te receber aqui. Um prazer é meu, obrigado. Boa tarde, telespectadores. Esperamos que nesse bate-papo a gente consiga tirar bastante dúvida, esclarecer bastante coisas e que seja agradável para todo mundo. E vai ser muito esclarecedor, porque olha, cirurgia plástica é um tema sempre muito pedido aqui no Consulta, né? Por ser muito amplo, não importa Sim. quantas vezes nós abordemos esse tema, tantas vezes nós teremos a participação enorme do público, né? São muitas cirurgias, as pessoas têm dúvidas, porque antes, doutor, cirurgia plástica, as pessoas pensavam em cirurgias somente estéticas e só gente que tinha muito dinheiro podia fazer, né? Então, cirurgia plástica parecia que era algo... Hoje não. Hoje popularizou, o que traz dois lados aí, na minha opinião, né? Claro, é bom que as pessoas tenham acesso, mas tem um exagero também disso, né? Às vezes até a precarização dessa situação da cirurgia plástica. Quero começar te perguntando sobre a escolha do profissional. Então, já que eu falei, o fácil acesso hoje realmente popularizou, até porque os cirurgiões plásticos também são abertos às clínicas, né? Enfim, estão abertos a sentar e negociar a parte financeira que tem, né, doutora? A gente não pode falar que não tem uma parte financeira envolvida, porque é um investimento que se faz também. Sim. Começar falando dessa escolha, é um caminho longo até o médico se formar cirurgião plástico, né? Sim, são 6 anos de faculdade, 2 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, fora as especializações, pós-graduações. Então, no mínimo 11 anos para você ter... E são várias provas, né? Essa prova para entrar na faculdade, a prova do título de cirurgia geral, depois para cirurgia plástica e no final para o título da Sociedade Brasileira. Então, são alguns passos... É um caminho longo, mas gratificante. E assim, eu acho que a coisa que eu vou falar, acho que parece a coisa mais óbvia que existe, mas eu sempre deixo uma coisa que eu sempre gosto de frisar. Cirurgia plástica é com cirurgião plástico. Parece óbvio isso, né? Mas não é. A gente tem visto hoje N especialidades, até não médicos fazendo. Então, eu acho que a primeira coisa, você vai escolher seu cirurgião, escolha um cirurgião plástico. Acho que é uma coisa que parece óbvia. Que seja um cirurgião plástico. É muito fácil. Hoje em dia, você, pela internet, no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, você consegue consultar, você sabe, você consegue localizar um cirurgião plástico. Então, procure. Acho que qualquer coisa parte da escolha do profissional e da relação que você vai ter com esse seu profissional. Começa daí. Qualquer cirurgia. É o início de tudo. Porque, vamos elucidar para quem está em casa, pela lei... Qualquer médico, então um médico formado de qualquer especialidade, poderia
fazer uma cirurgia plástica. Acontece que a medicina é tão ampla que você imagina como seria um ginecologista operando o coração de uma pessoa, né? Sim. Um exemplo. Pela lei, alguém que terminou 6 anos de medicina, no dia seguinte pode pegar um bisturi e operar um cérebro. Mesmo sem uma especialização. Mesmo, ele pode, terminou a faculdade, ele pode operar um cérebro, pode fazer, teoricamente ele pode fazer isso, só que aí implica qualquer problema, tem implica imperícia, imprudência, negligência, então aí sim ele responde por isso. Então o mínimo que ele tem que ter essa titulação para, a partir daí ele estar qualificado para exercer a especialidade em si, né? E aí a gente vai chegar nas cirurgias plásticas que você vai de encontro a outras especialidades. Por exemplo, uma cirurgia no nariz. Sim. Então, alguém que deseja fazer uma rinoplastia, vai fazer, quer mudar o nariz e tenha um problema funcional do nariz, você vai para o otorrino resolver a questão de função do nariz. Como é que é isso? Você vai trabalhar em conjunto? A gente trabalha em conjunto. Eu trabalho em conjunto com o otorrino, trabalho em conjunto com o ginecologista. Então, eu acho que assim, essa é importante. Você ter uma abertura com um colega, com alguém de confiança, que cada um faça o seu tempo da cirurgia. Então, uma reconstrução de mama, por exemplo, é uma cirurgia muito feita por câncer de mama, que é muito comum. Então, o mastologista tira a mama, tira o que precisa, tira a mama e o cirurgião plástico entra para construir. Então, é um trabalho em grupo. Da mesma forma que você falou do otorrino. O otorrino faz a parte funcional do nariz e o cirurgião plástico faz a parte estética. Eu acho que é um trabalho em grupo, entendeu? É isso que é claro. Parece que é uma coisa, uma competição entre profissionais. Eu acho que não, acho que tem que ser um sinergismo. Tem que trabalhar em conjunto, né? Eu acho que isso é importante. Agora, doutor, as cirurgias mais feitas no Brasil, cirurgias plásticas, são lipoaspiração e colocação... Lipoaspiração e prótese de mama, no mundo, né? Acho que hoje em dia, dos dados de 2013, a gente superou os Estados Unidos em volume. Então, os Estados Unidos eram campeão mundial. Hoje em dia, nessas cirurgias, nós somos campeões mundiais. Tá. E aí quem está em casa às vezes pergunta, estou me programando para fazer uma cirurgia plástica, né? O que eu tenho que pensar? Então hoje a gente fala do pré-operatório e do pós-operatório também. Tem vários itens que eu tenho percebido ao longo de várias entrevistas que eu conduzo aqui, alguns itens que não podem faltar. Então você não, esqueci de reservar o dinheiro para fazer a drenagem, esqueci de... São coisas que com planejamento dá para pensar. Para começar, o paciente pode, no primeiro dia de férias, então pediu férias na empresa 30 dias. No primeiro dia de férias falar, doutor, olha, eu quero fazer uma cirurgia plástica, uma lipoaspiração, por exemplo. Só que eu estou de férias a partir de hoje. Eu só tenho os próximos 29 dias para fazer essa cirurgia. E aí? Então, acontece, já estamos no Brasil, mas né? A gente tem que saber primeiro a saúde dessa pessoa. De qualquer forma, todo paciente que vai ser submetido a qualquer tipo de cirurgia, nós pedimos os exames pré-operatórios, a gente faz uma avaliação completa, tanto da parte clínica, laboratorial, pacientes que dependem, a partir de determinadas idades, nós pedimos algumas avaliações especialistas. Então, por exemplo, a partir de 40 anos, 35, 40 anos, nós já pedimos uma avaliação cardiológica do paciente, mesmo que ele não tenha queixa. A gente pede um eletro, um teste de esforço, pede para um cardiologista avaliar. Eu acho que vale isso tudo a mais vale a pena. Então, a gente tem que explicar que a paciente, lógico, ela consegue fazer isso. Mas, assim, eu acho que a gente não pode pular nenhuma etapa. Claro, o tempo é primordial, mas a gente tem que fazer direito. Então, ela precisa passar por todas as etapas, a gente não pode pular na... Às vezes, eu acho assim, pular a cirurgia plástica, é o principal que as pessoas querem fazer, exatamente, né? A cirurgia plástica tem o pré, o intra e o pós. Às vezes as pessoas só pensam no intra. A cirurgia plástica, não, acho que o pré e o pós são tão importantes ou até mais importantes que o intraoperatório. Isso, o resultado global final, para você ter o final do resultado bom que você quer, né? Você precisa dessas 3 etapas equivalentes. Então não adianta, se a gente pode tentar fazer os exames, vamos tentar fazer, não vamos pular a etapa. Vamos fazer as avaliações laboratoriais, vamos fazer os exames que precisa. Então tudo bem, tá? Se não tá tudo bem, tem algumas medicações que precisam ser suspensas com antecedência, algumas medicações não, mas algumas medicações nós temos que suspender com antecedência. Então tudo isso tem que ser levado em conta antes de ser realizado o procedimento. Então, esses 29 dias, às vezes, dependendo do paciente... Pode ser que dê. Factível, mas dependendo do paciente, a gente tem que deixar claro isso. Aí, programa as próximas férias. Tá. Tem telespectadora na linha, eu falo agora com a Creuza, aqui de São Paulo. Oi, Creuza, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Seja bem-vinda, obrigada por ter ligado. Fica à vontade que o doutor já está te ouvindo. Tá bom. Pode perguntar. Creuza? Eu irei fazer uma cirurgia
Ótica ocular, plástica ocular. E gostaria de saber se essa cirurgia é muito delicada ou se é uma coisa simples. Você vai fazer uma cirurgia nos olhos, é isso? É, nas órbitas. Blefaroplastia, será? Para tirar. Não estou ouvindo direito. Para tirar a pele. Nas órbitas, sim, isso mesmo, para tirar a pele. A pálpebra aqui, né? É a pálpebra. Como chama essa? Blefaroplastia. Blefaroplastia, é isso, Creuza? Oi? Blefaroplastia? Esse é o nome da cirurgia? Eu creio que sim. Tá, você quer saber se é tranquila essa cirurgia, se tem riscos, é isso? Sim, quero. Obrigada, Creuza. Um beijo pra você, doutor. Começamos bem, começamos com uma pergunta de uma cirurgia que, na minha opinião, precisa daquilo que eu falei, de repente do acompanhamento do oftalmo. Sim, não, a blefaroplastia, tem oftalmos que hoje em dia também fazem a blefaroplastia, tem uma especialidade em oftalmo que agora está crescendo, que é a plástica ocular e periocular. Não, eles são especialistas, eles têm capacidade tanto quanto cirurgião plástico. Mas assim, você não está mexendo no globo ocular. Entendi. Se tem alguma cirurgia que a gente precise mexer no globo ocular, tem uma coisa, sempre o oftalmo deve estar em conjunto também. Mas só em relação à pele, também qualquer um dos dois estão aptos totalmente, sem problema. Eu já recebi, eu vou até tocar nesse assunto, porque eu já recebi diversas mensagens aqui, incontáveis mensagens, de pessoas que estão sofrendo com esse excesso de pele na pálpebra. E por isso a visão está ficando prejudicada. Sim, existe isso. E aí as pessoas já ligaram para cá, já fizeram perguntas. Que vale ressaltar que, ainda que seja uma cirurgia plástica, nesse caso, é possível que a gente tenha cobertura pelo plano de saúde, até pelo SUS. Em muitos casos, os pacientes conseguem, quando tem algum excesso, alguma coisa assim, tem alguns hospitais do SUS que, claro, o SUS é um pouco mais moroso, sempre tem alguma fila, mas consegue ser feito. E o convênio também, a gente tem um trabalhinho aí para conseguir, mas acho que vale a pena ir atrás, né? Eu ia falar tentar, mas nesse caso eles têm que cobrir, né? Então, acho que vale a pena ir atrás disso quando há um prejuízo aí da visão. Sim. Quando essa pele exatamente, tá em excesso. Exatamente, né? aí é o limite entre a cirurgia estética e a cirurgia reparadora. Até que ponto está afetando a função e até que ponto é só estética. Então é difícil, esse é um limiar muito tênue. Então eu acho que também a gente consegue, a gente faz esse tipo de procedimento em hospitais públicos também. Doutor, a gente sabe que cirurgia plástica é uma troca. Então a gente vai trocar aquilo que não estava nos agradando por uma cicatriz. Sim. Conta pra gente, já que ela perguntou da blefaroplastia, como é que faz essa cicatriz na pálpebra? Onde é que você consegue esconder essa cicatriz? Se a gente puder escolher um tecido do corpo que tem a melhor cicatrização, é a pálpebra. Ela é muito vascularizada, é muito fina a pele, então a cicatriz praticamente fica imperceptível. Como a gente tem aqui na pálpebra, a gente tem um sulco, a gente posiciona a cicatriz exatamente no sulco, e na blefaro inferior, quando a gente faz inferior, a gente pode pôr tanto por dentro, na conjuntiva do olho, você pode fazer, ou por fora, perto da linha ciliar também. Então o resultado assim, é imperceptível. Assim, a cicatriz da blefaro, se alguma cicatriz do corpo que você tem um resultado fantástico, eu te garanto que acho que 99,9% é da blefaro. Pacientes que podem desenvolver queloides em outras partes do corpo, raramente, acho que praticamente zero o índice de queloides na pálpebra. É que não dá para dar 100%. Não existe. Medicina nunca, a única coisa que a gente não pode dar 100%. Mas assim, a cicatrização na blefaro, na região da pálpebra da blefaroplastia é muito boa. Tá. Muito boa mesmo. Agora, existe cirurgião plástico, ele pode fazer a cirurgia plástica no corpo inteiro, ou tem ainda na cirurgia plástica o cirurgião que prefere rosto e o cirurgião que prefere... É uma questão de preferência ou hoje isso já vem surgindo como uma tendência? Então, acho que isso acontece mais do que com a face. Não, meu negócio é a face. Eu não faço lipo, eu não coloco silicone nos seios, por exemplo. O meu negócio é a face. Tem isso hoje? Tem, mas assim, a formação do cirurgião plástico, a residência de cirurgia plástica, você opera desde reparadora até estética e todo o corpo. É uma tendência natural, depois cada um se definido para o seu lado, às vezes o seu consultório vai funcionar voltado para determinada área, mas assim, tem hoje médicos que são
plásticos que são quase rinologistas, que são mexem com nariz. Tem médicos que fazem implante de cabelo, quase uma especialização. Eles fazem outras cirurgias, eles têm capacidade toda, mas assim, eles se dedicam mais a esse nicho. Assim, os pacientes acabam trazendo outro, então acaba dirigindo para esse nicho. Dirigindo para lá, né? Isso. É super importante a gente falar disso, porque o paciente chega no teu consultório, você falou que é importante escolher o bom profissional, é importante a pessoa saber o que ela quer. Às vezes o paciente chega no teu consultório e realmente ele está insatisfeito ou ela está insatisfeita com alguma coisa, mas não sabe o que é exatamente. Sim. Como é que você faz essa triagem de alguém que realmente tem algo no corpo que não esteja agradando e daquela pessoa que, por exemplo, acabou de terminar um relacionamento ou está passando por um luto, perdeu alguém da família muito próximo, então a tristeza é generalizada ali na pessoa. Então ela quer mudar alguma coisa. Como a gente só consegue mudar a nós mesmos, né? Então ela quer buscar uma cirurgia plástica. Como é que você faz essa triagem desse paciente que não está confortável e às vezes não é com o corpo? Denise, eu acho que a primeira consulta em cirurgia plástica, ela pode durar de 20, 30 minutos, como pode passar de 1 hora. Porque, assim, eu acho que a gente, às vezes, tem que ser um pouco mais... Até um pouco mais psicólogo, tentar entender mais a parte psiquiátrica, psicológica do paciente do que a parte física mesmo que a gente normalmente vai operar. Então, antes de tudo, você precisa ver você tem que tentar avaliar se o paciente está apto, não só fisicamente, mas psicologicamente para um procedimento. Então, muitas vezes, ele transforma todos os problemas dele na vida, os problemas... que estão ocorrendo, como você disse, um luto ou um problema psicológico, ele transfere tudo isso achando que a cirurgia plástica vai resolver. E ele a gente faz a cirurgia e, na realidade, os problemas vão continuar. E aí ele vai colocar a culpa no resultado da cirurgia. Isso então, que eu ia falar, ele vai continuar essa Exato. Então, o mais importante é você tentar mostrar que a cirurgia plástica faz parte desse processo. Mas ele vai ter que tratar também todas as outras causas para uma linha comum de segmento posterior, né? Eu acho que... Tem mais telespectadora na linha, vamos atender a Márcia aqui de São Paulo. Oi, Márcia, tudo bem? Oi, Denise, tudo bem? Adoro o seu programa, viu? Você tá de parabéns. Obrigada, Márcia. É um prazer falar com você. Ligue sempre que você quiser. Com certeza, prazer é todo meu. Pode perguntar. Então, boa tarde, doutor. Boa tarde, Márcia. Doutor, eu fiz olhaplastia há 14 anos atrás. E há 6 anos eu já fiz algumas plásticas de estética, que seria a abdominoplastia, a mama, alguma coisa. E assim, eu notei que a partir do momento que eu fiz a abdominoplastia, meu corpo ficou quadrado. Eu não tenho mais contorno no corpo. Então eu estou decidida a fazer uma nova plástica. E eu optei pela lipoescultura corporal, porque aí eu quero tirar a gordura da onde tem para pôr aonde não tem. Gostaria de saber do senhor se, assim, se eu vier a fazer essa cirurgia, que eu almejo, eu vou vou voltar a ter os contornos do corpo normal como eu tinha antes, como cintura, quadril. Entendi. Então você quer saber sobre a lipoescultura. Você fez uma abdominoplastia, fez outras cirurgias e depois da abdominoplastia você percebeu que ficou com o corpo mais quadrado, é isso? Isso. E eu gostaria de saber, assim, se eu fizer uma lipoescultura corporal, eu vou voltar a ter meu contorno corporal e se isso vai ser melhor para mim ou terá outra coisa que eu possa fazer. Tá bom. Obrigada, Márcia. Um beijo pra você. Obrigada pelo carinho. Doutor. Bom, essa dúvida é muito frequente. É muito difícil a gente imaginar, assim, falando por telefone e a gente tentar montar na cabeça. Mas assim, o que eu imagino o que é mais importante saber é se ela teve alguma alteração de peso também, porque às vezes nesse período pós-abdominoplastia, às vezes pode ter alguma oscilação de peso, ela pode ter ganho peso, alguma coisinha, então isso altera o contorno. Se é uma gordura localizada, alguma coisinha assim, a gente consegue um resultado ótimo, somente com a lipoescultura. Então, você acaba tirando a gordura dos locais que precisa dar contorno. Agora, é sempre importante você passar em consulta com um cirurgião plástico para ser avaliado. É difícil, assim, mas é o que eu imagino, você me contando, assim, da abdominoplastia, desse contorno, da mudança do contorno corporal, eu acho que talvez a lipoescultura seja indicada, mas é difícil, não...
sempre você precisa se consultar para ter a certeza do procedimento necessário. Com certeza o cirurgião vai saber indicar. Vou dar um recadinho, eu volto para saber se a abdominoplastia pode deixar a pessoa sem contorno. Então fica com a barriga chapada, como as pessoas falam, mas perde cintura ou fica aí com o corpo que a pessoa vai gostar da barriga, da parte abdominal, mas de repente do contorno não vai gostar tanto assim. Já você explica se isso pode acontecer, se tem retoque também. E muitas mulheres que estão tentando engravidar ou que vão deixar para pensar nisso mais para frente, querem saber sempre, eu recebo aqui muitas perguntas, se a abdominoplastia pode ser feita e depois pode engravidar, tá? Já o doutor explica para nós. Eu volto a conversar com o doutor. Olha só que importante a gente falar, doutor. A nossa telespectadora fez uma pergunta sobre abdominoplastia. Ela disse que não ficou muito satisfeita porque ficou sem o contorno. Existe essa preocupação do cirurgião plástico, então, de fazer abdominoplastia e de não deixar o paciente, por exemplo, sem cintura? Boa pergunta. Na realidade, não é a paciente que a gente vai deixar ela sem cintura, que a paciente já não tem, teoricamente, ela já não está com um contorno corporal totalmente correto. Então, o abdômen ressalta, então você tira a tensão principal do abdômen e você começa a perceber a cintura, mas assim, já estava sem o contorno. Então, o ideal é muito comum, e o ideal nesse caso, igual você falou, é associar a abdominoplastia junto com uma lipoaspiração. Então, você pode fazer a lipoaspiração para dar contorno e fazer até a lipoescultura para aumentar alguma parte, como o glúteo, associada à abdominoplastia. Isso é um procedimento bastante frequente. Tá. A questão da lipoescultura, esse é o nome mesmo que se dá quando tira a gordura de uma parte para colocar na outra? Existem alguns termos. A lipoaspiração em si é o termo de você tirar a gordura. A lipoescultura, foi criado esse termo, na realidade nada mais é do que uma lipoaspiração associada com a retirada de gordura, associada com a enxertia dessa gordura. Então, na realidade, é uma lipoaspiração mais enxertia de gordura. Se a gente for ver o termo correto, é esse. Mas, assim, muito usado agora essa então, muito lipoescultura. se fala sobre esses termos que a gente ouve falar, né? E aí as pessoas falam, ah, não, mas o que eu fiz não foi uma lipoaspiração, foi uma mini lipo. Ou foi uma... as pessoas vão criando os nomes que parecem muito comercial. E né? E aí eu perguntei pra você, isso acaba fazendo com que os procedimentos percam a essência deles. O médico vai fazer realmente a lipoaspiração, mas essa forma de falar sobre isso, é uma mini lipo... É um mini abdômen, né? Tem muito. Isso é um pouco complicado, não é? Eu não sei como é que a sociedade vê isso. Eu acho que esses procedimentos, na realidade, essas hidrolipos, então a hidrolipo, essa mini lipo, são procedimentos teoricamente realizados em consultório, com anestesia local. Então, você não tem a segurança de estar no hospital. Eu não faço esse tipo de procedimento, mas assim, tem médicos que fazem fora do ambiente hospitalar, por regiões. Eu não sei, eu acho que o risco nesse caso acaba sendo até maior, em grande parte dos casos, do que o benefício. Então, converse com o seu médico sobre isso. Procure saber onde vai ser feita a cirurgia, procure saber toda a segurança que tem naquele ambiente hospitalar. Eu só opero em hospitais que têm capacidade para... Eu acho que assim, você tem que pensar sempre no pior. Graças a Deus a gente nunca precisa usar. Mas assim, você tem que saber que existe aquela retaguarda. Você não pode jogar com a sorte, então, você tem que, primeiro, visite o hospital que seu médico propôs você operar, converse com pessoas que já operaram lá. Então, isso é importante. Estatística é complicado porque só tem 5% de chance de acontecer alguma coisa, mas se é comigo, é 100%. Sim, né? Exatamente. Eu sou muito chato. Nesse ponto, eu sou muito chato. Eu falo com as pacientes, a gente tem que cercar de todos os lados. Eu peco em excesso, muitas vezes peco. Melhor. Mas eu acho assim, nenhum de nós vai se arrepender depois. Verdade. Entendeu? Não vai. Eu acho que a gente tem que pensar no pior para sempre ter o melhor. Eu acho que essa é a vantagem. Eu acho que isso a gente tem que ter como um norte no nosso trabalho. Então, fujam de realização de procedimentos em locais que não tem condição de socorrer se houver algum problema. Todos eles, você usa a injeção de drogas que podem ter um efeito cardiotóxico, você pode ter uma intoxicação, mesmo o anestésico local usado na lipoaspiração, essas mini lipos, em quantidades maiores, ele
é relatado os casos de afetar, de ter o paciente ter complicações. E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela não vê com bons olhos esses procedimentos realizados nas clínicas com anestesia eles local, não são, né? Eles não são nem a sociedade, nem o Conselho Federal de Medicina. Não, eles não, teoricamente, são procedimentos que não devem ser executados. Porque eu já ouvi falar, inclusive, uma coisa que me chamou mais atenção ainda é de você lipar um lado num dia e, sei lá, depois de 2 semanas, lipar o outro lado. Porque isso que eu disse, alguns anestésicos locais, eles têm uma toxicidade. Então, para evitar essa toxicidade, você injeta droga no limite na região, que você não vai sentir dor, mas muitas vezes você não consegue fazer todas as regiões que precisa. Não é muito mais fácil, teoricamente não é muito mais lógico você ir no hospital com segurança, fazer tudo o que precisa, sair de lá no mesmo, que seja opere de manhã, à noite ou no outro dia com segurança, com tranquilidade, do que ter que voltar, fazer de novo o procedimento, acordar. Eu não sei, eu não consigo ver lógica nisso. Eu penso como se fosse um familiar meu. Qualquer paciente pensa um familiar. Então, eu jamais aceitaria isso. É questão de conduta, né? Não sei, eu sei que tem médicos que fazem, tem resultados bons, mas assim, não é meu... Eu vou dar um recado para quem está em casa, mas enquanto eu chego até lá, vai respondendo daqui o seguinte. Acho que é unânime, todos os cirurgiões plásticos que eu já entrevistei, eles dizem que o ideal, realmente, a grande vantagem de se fazer num consultório, numa clínica, de ter a paciente em pé, seria, recebo eles aqui, são contra também essa prática, operam só em hospital, mas eles dizem que seria melhor se desse para fazer com a paciente em pé, porque aí você tem a forma deitado. A gente ganha outro contorno, né? Conta pra gente qual a importância, então, dos riscos, das marcações que vocês fazem nos corpos dos pacientes, porque no hospital, deitado, com anestesia geral, você não tem nem a nossa colaboração e nem dá pra gente ficar de pé, né? Claro. Conta pra gente como que é esse antes, então, ao chegar no hospital. Só enquanto eu chego até lá pra dar um recadinho, por favor. Sempre ao chegar no hospital, o médico sempre vai visitar o paciente antes e faz algumas marcações adequadas. Essa marcação é feita com o paciente de pé, então essa diferença deitado para o de pé, a gente faz essa marcação com o paciente sempre em pé. Depois, na mesa cirúrgica, o paciente vai estar deitado, obviamente. Mas você já tem as marcações e você tem uma experiência em saber tratar o paciente deitado. Então, todas as cirurgias que você fez são feitas com o paciente deitado. Então, você já sabe, você já imagina como vai estar a mudança de anatomia quando o paciente também fica de pé. Então, isso acaba, tanto da marcação pré-operatória, quanto depois você já ter essa experiência de saber como a dinâmica do corporal, isso já facilita bastante para o resultado. Com certeza. Vou pro intervalo, vamos tomar uma aguinha? No próximo bloco, o doutor continua tirando as nossas dúvidas sobre as cirurgias plásticas, como é que funciona o pré-operatório, os cuidados no pós-operatório. Será que é um pós-operatório mal feito? Então, o paciente que desobedeceu todas as regras, tudo que o doutor passou para ela não cumpriu. Será que isso pode fazer com que a cirurgia tenha dado errado? Então, deu certo na hora e depois acontece algo que vai prejudicar o resultado? Já o doutor explica pra gente em 3 minutos. Até já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje, fala sobre as cirurgias plásticas, os cuidados que nós devemos ter desde antes de fazer a cirurgia plástica, desde a busca pelo profissional, então a conduta dele de nos pedir os exames que vão dar segurança para que o procedimento possa acontecer com tranquilidade. Na hora da cirurgia, o doutor pode explicar um pouquinho como é que elas funcionam e no pós-operatório. Hoje eu converso com o doutor Francisco Aliones Neto, cirurgião plástico. Doutor, deixei pergunta no bloco anterior sobre a conduta do paciente, porque a gente escolhe um profissional excelente, a gente faz o pré-operatório tudo bonitinho porque tem uma empolgação para fazer essa cirurgia. E estou falando como as pessoas pensam realmente. Tem uma empolgação, a pessoa se planejou, se programou para fazer. Faz a cirurgia, acha que acabou. E aí tem o tal do pós-operatório, que os médicos dizem que ele é tão importante quanto a cirurgia, né? E que pode colocar por água abaixo todo o seu bom trabalho na hora. É verdade isso mesmo? Você pode ter o paciente pode destruir ali toda a cirurgia por não ter observado bem o pós-operatório? Totalmente, totalmente. A gente vê isso, que no pré-operatório, o intraoperatório, que a gente mais sua para dar tudo certo. E assim, a gente vê às vezes um pós-operatório que o paciente
não faz a parte dele. Isso é o mais importante. O paciente tem que estar consciente que o médico tem que fazer a parte dele, mas também o resultado depende muito também de como o paciente vai ser. E disso, dos fatores, de N fatores no pós-operatório, um dos mais importantes é o repouso, é seguir as indicações do seu médico sobre o repouso. Não adianta, só porque você não está sentindo dor, não é sinal que você pode fazer de tudo, não é sinal que você pode carregar seu filho no colo logo depois de ter operado uma mama, não é, como a gente vê, não é sinal que você... E a gente vê mesmo. Muito, não é sinal que você pode sair de casa e ir para academia ou correr pós-operatório de uma semana de uma cirurgia, não é assim. Seu médico vai criar um cronograma para você e obedecer esse cronograma. Está provado que seguindo esse cronograma o resultado é melhor, não corra risco. Se você não tem aquele tempo disponível, você vai ter que voltar a trabalhar, se seu emprego não permite isso, então programe, mude a data da sua cirurgia, mas não corra o risco. Pode dar certo? Pode não acontecer nada? Pode, igual a gente falou, mas também tem os casos que acontecem e aí tudo complica, né? E aí onde as reoperações, demora mais o tempo, tem que fazer alguma reintervenção. Tudo complica, tudo complica. A gente vê algumas famosas, doutor, a cirurgia do silicone, então das mamas, a gente vê algumas famosas que operam e até assusta quem assiste, quem gosta das pessoas, né? A gente tem a notícia de que operou numa semana, na outra semana, a gente já ouviu falar aqui que tem que usar um sutiã adequado, Sim. especial, pós-operatório, Claro. né? Que não é bonito, né? Mas tem que usar. Agora, a gente vê essas famosas nas festas, com um decote lindo, mas, enfim, sem observar. Como essas pessoas carregam também ali Um exemplo para as pessoas de casa, para os demais, né? Então, você acaba ficando meio... Você vai operar alguém que tem alguma notoriedade, essa pessoa tem que fazer tudo certinho. Essa é a minha opinião, tá? Porque os outros vão observar isso. Ah, mas a fulana de tal tá ótima, deu tudo certo. E realmente, graças a Deus, a maioria realmente dá tudo certo, mesmo nessa inobservância do pós-operatório, né? Não, mesmo isso que eu disse, cirurgias às vezes você não corre tudo, você não faz todos os fatores de segurança, não é às vezes o paciente não obedece em todos os fatores de segurança para o operatório, mas no final pode dar certo, como também as regras pós-operatórias, elas são feitas para serem seguidas, que na maioria dão certo. Tem paciente que às vezes foge dessa regra e dá certo também, mas a gente tem que... É aquela coisa da estatística, a gente tem que jogar com a estatística ao nosso lado. Então não adianta. O paciente segue tudo e acontece um ponto inflama. Sim, exatamente. Isso pode acontecer. Isso pode, o pós-operatório, toda a parte cirúrgica depende de alguns fatores, tanto do paciente quanto da própria cirurgia. Então, tem alguns fatores previsíveis e os não previsíveis. Então, os previsíveis são o repouso. A gente tem que pôr datas, os exames, o exame laboratorial, o parâmetro do exame laboratorial. Agora, tem alguns imprevisíveis. Tem genética, tem tipo de cicatrização, tem fatores raciais, então é muito difícil. Mas assim, obedeça o seu médico, com certeza. Ele não está sendo chato, ele está querendo o melhor para você. Você precisa usar cinta. O paciente odeia cinta de lipoaspiração, odeia. Acho que tem pacientes que devem estar até rindo porque elas vão se lembrar. Com certeza. Quem assiste com certeza sabe que eu sou chato para isso, mas assim, é o melhor. É desconfortável, a almofada incomoda, mas precisa, não tem jeito. Faz parte, ela já estava sabendo disso. Mas tem alguns detalhes que a gente pode observar, porque se não é bacana usar essa cinta, imagina usar a cinta no calor. Imagina janeirão com a cinta, a vontade de ir pra praia, a vontade de tomar sol, piscina, né? Algumas coisinhas a gente pode observar. É mais confortável, de repente, já que tá frio, usar essa cinta em julho. Dá para programar dessa forma? Junho, julho, são os 2 meses aí mais requisitados. Você tem bastante procura, acredito, também nas outras férias, né? Dezembro, janeiro, mas junho e julho, você tem um quê especial aí por causa da temperatura de procura? Sem dúvida nenhuma. Agenda lotada desde já, né? Sem dúvida nenhuma, assim, julho é um mês chave, principalmente não só por clima frio, mas associa as férias, né? Então, tem férias escolares, então a paciente consegue se programar. Então, julho é um mês, mas sempre é o mês mais cheio. Então, isso caracteriza essa sazonalidade. É mais confortável operar no frio, não tem jeito. Mas tem pacientes que só podem operar no calor. Mas hoje em dia tudo tem ar-condicionado, hoje em dia a gente consegue programar, lógico. Mas assim, tem esse mito, tem essa procura maior sempre. Junho, julho e agosto são os meses mais procurados sempre.
A gente sabe que a gente fala com o Brasil inteiro, em muitos estados e muitas cidades não tem esse frio que a gente está imaginando aqui em São Paulo, nem em junho, julho, agosto. Então, imagina no norte, no norte, nordeste. Mas dá para fazer da mesma forma, né? Claro. Agora, o importante é que precisa utilizar. E aí que eu falei, você tem que se programar, porque também custa. Sim. É um investimento também que você faz financeiro nessa tua cinta, ou quem colocou silicone, tem que gastar esse dinheiro com o sutiã, né? Tem que observar isso. Drenagem linfática. Drenagem, isso que eu falei. Importante. Agora, a drenagem não dá pra, pós-operatória, não dá para fazer com qualquer profissional, né? A gente tem uma oferta de drenagem, em qualquer esquina você encontra profissionais fazendo drenagem, tá? Mas a drenagem pós-operatória, ela tem uma coisa especial, não tem? Tem. A drenagem pós-operatória, eu acho que assim, drenagem linfática, muita gente faz. Hoje em dia tem vários cursos técnicos, nem são fisioterapeutas. Às vezes muitas pessoas nem fisioterapeutas, né? Ou nem ligadas à área de saúde fazem. Mas é ideal o seu médico sempre vai indicar alguém que faça a drenagem pós-operatória de uma maneira do que ele gosta. Então, quem faz a drenagem, para mim, sabe da forma que eu gosto, sabe? Muitos lugares, você vai em alguns lugares grandes, clínicas grandes, que vão te querer vender pacotes com vários procedimentos, com um monte de aparelho. O mais importante é a drenagem manual. No pós-operatório imediato, as primeiras sessões é o pós-operatório imediato. Tem vários aparelhos, tal, mas não é isso que vai garantir o seu resultado. Não faz uma drenagem manual bem feita, você vai gastar menos. Às vezes você vai pagar um profissional melhor, então você pode gastar um pouquinho mais, mas você não vai ter vários aparelhos, o custo adicional, esses exageros. Então faça. Eu acho que faça com um profissional que seu médico vai indicar. Com certeza ele já teve experiência de outros pacientes e sabe como vão ser os resultados. Tá. Doutor, muitas pessoas mandam perguntas aqui falando sobre a flacidez. A cirurgia plástica, ela também dá pra fazer essa questão de retirada de pele. Sim. Vamos colocar uma observação? Eu queria que a gente focasse, por exemplo, quem faz cirurgia bariátrica. Sim. Depois, a maioria das pessoas precisa fazer cirurgia plástica, né? E aí a grande queixa que eu percebo aqui, depois do abdômen, é braço e interno de coxa. Mama e interno de coxa, né? Vamos falar do interno de coxa? A gente sabe que é uma região de uma pele já muito fina, que às vezes tem a flacidez, mesmo sem esse efeito sanfona. Sim. Né? Dá para fazer uma cirurgia de retirada de pele ou precisa pesar se a cicatriz vai ser um problema maior do que o resultado que vai dar? Tô pensando na cicatriz. Ótima pergunta, porque assim, a gente tem graus de flacidez. Tem pacientes que convivem com aquela sobrinha de pele, uma pequena sobra de pele, numa boa. É aquilo que você disse desde o começo. Qualquer cirurgia plástica está trocando um resultado por uma cicatriz. Então você tem que mostrar. Eu desenho com uma caneta onde vai ficar a cicatriz, mesmo em braço. São cicatrizes às vezes desagradáveis para o paciente. Porque você esconde aqui, mas o braço... Mas depende da posição do braço. Quando ele está com o braço assim, tudo bem, mas o paciente vai levantar. Às vezes, então tem cirurgias que você pode fazer uma cicatriz só na região axilar, então você consegue um resultado mais escondido. Mas tem pacientes que têm um grau de flacidez maior, você precisa estender sua cicatriz pelo braço. Então, por mais que você camufle, tem algumas regiões anatômicas que você consegue camuflar a cicatriz, essa cicatriz vai ficar aparente. Mesma coisa na coxa. Você consegue, às vezes, só na virilha, só na dobra da perna esconder, mas em sobras maiores, principalmente em casos de pós-bariátrico, às vezes tem que estender essa cicatriz para a coxa. Então, tem casos extremos, tem pacientes que você não tem outra alternativa. O paciente, ele não está nem preocupado com a cicatriz, ele quer se livrar daquela pele. Agora, tem pacientes limítrofes que você consegue até convencer o paciente a não operar. Tem pacientes que eu convenço a não operar. Eu falo, às vezes, o seu benefício não vai ser maior do que os riscos, que os custos que você essa cirurgia, os custos não financeiros, mas os custos gerais de cicatriz, de pós-operatório. Então, às vezes, o paciente tem que conviver, às vezes, com o exercício físico, ele consegue melhorar aquela flacidez. Tem alguns aparelhos que bem indicados, conseguem reduzir um pouco a flacidez. Porque, às vezes, é só o que vai precisar, reduzindo um pouquinho. Exato. É difícil a pessoa que não tenha nenhum grau de flacidez em alguma parte do corpo, claro, né? Fazer aniversário é primordial para essa questão também, né? Sem dúvida nenhuma, é o colágeno, né? Não tem e aí, jeito. claro, a gente precisa repor, claro, é bom fazer procedimento, mas às vezes a cirurgia não vai acompanhar a expectativa. E aí você tem a cicatriz e tem a frustração, não ficou do jeito que eu queria. Já a gente conversa mais. Vou conversar com a Valdineia, fala conosco do Rio de Janeiro. Oi, Valdineia, tudo bem? Oi, Valdineia.
Oi, tudo bem? Me ouça pelo telefone, tá, Valdineia? E fica à vontade, você pode fazer sua pergunta. Valdineia? Tá bom. Pode fazer a pergunta. É um prazer, Denise, estar falando com você. Oi. A Valdineia deixou a pergunta, Ti? A Valdineia deixou a pergunta dela. Infelizmente, a gente não conseguiu falar com a Valdineia. Doutor, a Valdineia teve um câncer de mama. Uhum. Depois que fez a reconstrução da mama, ela diz que teve uma rejeição da prótese. Queria que você explicasse pra gente se pode acontecer uma rejeição. A gente já ouviu falar que não tem rejeição, porque o silicone não rejeita. O termo não seria esse. O que dá para fazer? E quais são os cuidados a ser observados também numa paciente que teve câncer de mama, né? É difícil, volto a dizer, é difícil a gente saber, assim... Pelo telefone, por telefone, né? sem vê-la, sem conversar melhor. Mas, assim, em alguns casos, primeiro, os fatos principais de ter algum problema com prótese são infecções. A própria tratamento de câncer de mama, quando é associado à radioterapia, não sei se foi o caso dela, também, às vezes, você pode ter alguns problemas com a prótese, você pode ter ruptura da prótese, ou você pode até ter uma extrusão da prótese relacionada à radioterapia, aos efeitos locais da radioterapia na mama. Então, eu não sei se foi o caso dela. Mas, assim, a rejeição em si do organismo, em alguns pacientes, como alguns pacientes têm lúpus, alguns pacientes com umas doenças autoimunes, pode até haver, mas não me parece. Muitas vezes, os casos mais frequentes de reconstrução de mama são ou por infecção ou mesmo por problemas com a radioterapia posterior ao tratamento. Eu não sei se foi o caso dela esse, né? O termo não é rejeição, né? Quando a gente fala de silicone, a gente não fala rejeição. Ou pode falar? Não, o silicone, ele é muito bem tolerado na grande parte dos pacientes. Ele não é o organismo expulsa o silicone. Ele forma normalmente uma membrana ao redor, então ele acaba protegendo, ele fica praticamente intacto. Então, quando a gente vai reabordar, a gente até rompe essa cápsula para abordar a prótese. Então, ele fica praticamente intacto. Então, tem casos até que eles usam prótese de silicone em queixo, até no dorso do nariz, tá? Então, não é uma rejeição em si, como a gente for pensar numa rejeição de um órgão, um fator imunológico. Pode ser uma infecção. Infecção é normal, é o fator mais comum de ter que tirar uma prótese pós-operatório. Às vezes é um caso de uma infecção. E como pode ter tido também alguma alteração relacionada à radiação. Outro caso também, ruptura de prótese. Então, às vezes, na ruptura pode liberar o silicone e aí sim causar uma reação inflamatória e ter que tirar também. Então, é difícil a gente saber assim. Entendi. Agora, já falamos sobre câncer de mama. Precisa ter um cuidado especial, porque na hora da cirurgia pode ser que não dê para fazer a reconstrução no mesmo momento. Como que isso é abordado pelo cirurgião plástico? Então, você tem o médico que vai fazer a cirurgia, retirando ali o tumor, sim, né? E você tem o cirurgião plástico pronto para fazer essa cirurgia, se ela for aprovada ali naquele momento, se tiver tudo ok. Sim. Imprevistos acontecem, né? Quando você abre ali o paciente, você enxerga um outro cenário, às vezes. Exatamente. Por isso a gente sempre conversa com o paciente que a reconstrução mamária nunca é baseada em um tempo só. Você tem várias etapas. Então, muitas vezes em 2 etapas você consegue finalizar tudo, mas às vezes tem pacientes que precisam de até 3 etapas para você chegar ao resultado. Às vezes, na primeira cirurgia, você pode colocar uma prótese provisória, você às vezes não tem tecido suficiente, então você coloca uma prótese provisória e vai expandindo aquele tecido para depois você ter o espaço suficiente, tanto de pele quanto de músculo cobrindo essa prótese, para você conseguir às vezes colocar... tira a pele também, né? Exato, você tira normalmente um fuso de pele bastante, às vezes pacientes que têm bastante mama, tudo bem, agora pacientes com pouca mama, então às vezes até para fechar essa pele você precisa trazer pele de outro lugar do corpo, pele e músculo, às vezes mais frequente das costas, mas pode trazer do abdômen. Faz isso na mesma cirurgia? Sim, na mesma cirurgia. A paciente está sabendo que isso pode acontecer. A gente sempre explica que a paciente às vezes pode sair com uma cicatriz nas costas, em algum outro lugar, até no abdômen. De qualquer forma, Mas ela nunca vai sair mutilada. Isso é uma coisa cirúrgico, de plástico, sim, né? Sim, claro. E ela nunca vai sair mutilada. A gente está pensando, se precisar depois, às vezes ela pode sair com essa prótese provisória, depois substituir uma prótese. Hoje em dia tem muito, o enxerto de gordura está ganhando muito
cenário na reconstrução de mama, para refinar o resultado. Então, você, às vezes, consegue melhorar o resultado de uma região que ficou um pouco afundada, uma coisa só injetando gordura do próprio paciente. Você tem umas câmaras hoje muito pequenas e métodos de tratamento da gordura também, que você estimula tanto por células tronco, quanto pela gordura também no local. Tá. Vamos conversar com outra telespectadora, tá na linha, Renata, fala conosco do Paraná. Oi, Renata, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo jóia, seja bem-vinda, obrigada por ligar. Fica à vontade. Eu gostaria de saber com o doutor, é uma dúvida, né? Faz 43 dias que eu fiz lipo e abdominoplastia. Eu gostaria de saber com ele se é normal acontecer seroma na abdominoplastia. Oi, tudo bem? Renata? Renata. Tudo bom, Renata? Tudo bem. É o seguinte, você chegou a ficar com dreno? Cheguei, 7 dias. Tá, e foi tirado quando já não estava mais com débito no dreno, é isso? Tinha 50 ml ainda de débito no dreno. Certo, mas é normal, tanto a lipoaspiração, tem algumas regiões que foram um pouco de líquido mesmo, e no abdominoplastia também é comum, isso acontece mesmo. E assim, tem alguns tipos de seroma, algum grau de seroma, uns seromas menorzinhos que a gente até deixa, que o próprio organismo reabsorve, porque o sistema linfático, nesse caso, a drenagem influencia bastante para essa reabsorção. E tem casos maiores, que causam dor, causam irritação, que você precisa fazer a punção, né? Eu não sei se é o seu caso. Tá, então, Renata, obrigada pela sua pergunta, viu? Seroma seria o quê? Um líquido? Seroma é líquido. É um líquido que forma extravasamento do intravascular. É um líquido claro, normalmente, e que se acumula em algumas regiões. Na lipoaspiração, para isso que a drenagem, você encaminha esse líquido para as regiões dos canais linfáticos, axila, virilha, para diminuir esse edema. É um edema que forma... Às vezes é muito... E tem que drenar. Às vezes é muito, causa um incômodo muito grande. Em lipoaspiração é comum, às vezes, no cóccix, se forma um pouquinho, às vezes se causa dor, se causa inflamação, você acaba tendo que tirar. Mas assim, a grande maioria dos pacientes forma um pouco de líquido, você não mexe. O próprio organismo dá conta, isso rapidinho, em 3, 4 dias. E compressão, drenagem e... Compressão da cinta já é suficiente. Exatamente. Alimentação, ela tem uma alimentação baseada em proteínas, também é importante para você melhorar a reabsorção desse líquido pelos vasos. Então, o fator osmótico também é importante. Agora, por isso que é importante o paciente voltar ao seu consultório quando você pedir. Já, a gente vai para o intervalo, no próximo bloco. O doutor explica pra gente quanto tempo de internação a pessoa fica, e a gente pode dar alguns exemplos de cirurgias, e você fala quantos dias as pessoas ficam em casa. Quando que você quer ver essa paciente de volta, e a história dos pontos. Se tira os pontos ou se hoje não tira mais pontos. Já o doutor explica pra gente em 3 minutinhos. Até já. Nós estamos de volta, entrando no último bloco do Consulta ao Doutor, que hoje fala sobre cirurgia plástica, os cuidados que nós devemos ter antes, então no pré-operatório e no pós-operatório também. Quem tira as nossas dúvidas é o doutor Francisco Aliones Neto, que é médico cirurgião plástico. Doutor, vou fazer as perguntinhas então. O paciente vai embora para casa, operado. Primeiro, quanto tempo fica no hospital? Acho que isso é super importante, as pessoas se programarem, né? Sim. E quando você quer ver a pessoa de volta? Eu vejo... Sempre eu vejo o paciente no hospital depois da cirurgia, então sempre eu passo para vê-la antes e assim a gente marca, depende da cirurgia, normalmente pelo menos 2 a 3 dias depois da cirurgia, que às vezes coincide com o final de semana, a gente prolonga um dia, mas assim, mais ou menos esse tempo para fazer a primeira consulta. Depois a gente marca normalmente outra semana também. A internação varia do procedimento, às vezes uma prótese de mama, depende do tipo da anestesia também. Às vezes se a paciente operou logo cedo, no final da tarde ela já, estando tudo bem, cercando de todos os cuidados, ela pode ter alta. Uma lipoaspiração normalmente no dia seguinte, uma abdominoplastia também, ela fazendo de manhã, tendo tudo bem no dia seguinte, ela pode ter alta no dia seguinte. Mas isso varia muito da quantidade de procedimentos, de como é o estado do paciente. Às vezes é um paciente com mais idade, você tem alguns cuidados, você precisa de algumas coisas a mais, então você acaba deixando um dia a mais também, mas a média é essa. Agora, você acabou falando até da questão de mulher que tem filho, por exemplo, e vai colocar o silicone nos seios, por exemplo. Você até usou o exemplo, não vai poder pegar o filho no outro dia, na outra semana. Você avisa isso? Então, olha, você falou que a consulta ela pode ser mais demorada, você precisa estabelecer uma relação de confiança, né? Você precisa conhecer essa paciente, até para que você possa confiar se ela vai fazer tudo certinho e não atrapalhar o seu trabalho, né? A pessoa tem filhos, aí tem um cabelão, como eu, assim, por exemplo, né? A pessoa tem a história de não lavar o cabelo, de ter um cuidado especial.
tem, que não pode carregar o filho no colo durante esse período, dirigir, como que é o... O que você pede nesse pós-operatório? Vamos supor uma prótese, então, um pós-operatório de prótese. A paciente, a gente avisa que ela vai ter que ter um cuidado especial com o filho, então ela não vai poder carregar o filho nos primeiros, pelo menos nos primeiros 21 dias, até um pouquinho mais, se for possível. Dirigir, hoje em dia está um pouco mais fácil dirigir, porque hoje em dia a maioria das pessoas tem, às vezes, carro automático, a direção hidráulica, às vezes com 7 a 10 dias já pode dirigir. O problema, se não for... às vezes é um carro pesado, né? Carro ou tem que mexer muito o braço, ela vai ficar trocando uma... Então, às vezes, pelo menos umas 2 semanas é o ideal. E o cinto, né? E o cinto de segurança, mas o cinto, às vezes, ela coloca também, ela acomoda aqui no meio do tórax, acaba ficando confortável. Mas ela vai, mesmo de passageira, ela vai ter que usar o cinto, não vai fugir muito. Não vai. E também de transporte público não ia dar, vamos combinar? Aí não dá, exatamente. Que vai todo mundo apertadinho. Foi exatamente o que a gente falou no começo da entrevista. Eu acho que tem que ser um período programado. E assim, sem... vamos dar uma coxambradinha, vamos dar um jeitinho. Sem jeitinhos. Ou é aquele jeito, ou prolonga mais. Você não vai, ninguém vai ter algum problema, lógico, tirando uma cirurgia reconstrutora, mas ninguém vai ter algum problema se esperar um pouquinho mais, o tempo certo, tudo tem seu time, né? Entendi. Vamos conversar com a Loren, fala conosco do Rio de Janeiro. Oi, Loren, tudo bem? Boa tarde. Oi, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia. Fica à vontade, obrigada por ter ligado. De nada. Pode fazer sua pergunta. Na verdade, a pergunta é para minha mãe, tá? É que ela quer saber sobre esse fio de colágeno para papada, né? Se é para isso, esse fio de colágeno, e se ele pode provocar alguma reação no organismo. Um fio para fazer um levantamento, é isso, Loren? Eu acho que seria a melhor indicação para isso. Tá, obrigada, Loren. Doutor, nas cirurgias, então, de face, tem essa história de fio? Um fio de colágeno, assim, eu não sei o que ela está se referindo, às vezes só alguma aplicação, eu não sei. Mas existem alguns fios que você usa na face, principalmente para sustentação, para levantamento. Tem alguns fios que são mais superficiais, que podem causar problemas, porque às vezes ele pode sair, pode destruir. E alguns fios que você passa mais profundo, às vezes com a ajuda de uma ótica. Então é uma cirurgia mesmo. Agora, os procedimentos assim de fio, o fio de colágeno em si, eu não sei, não conheço. Tá, perfeito. Perguntar, de repente, o material usado, mas perguntar qual é a variedade. Às vezes tem alguns fios sintéticos que você estimula a proliferação de colágeno, estimula. Agora, colágeno em si, eu não conheço. Doutor, essa cirurgia, as cirurgias plásticas, né, exceto essas que você falou, então, atrapalhando a visão, né, que pode dar algum problema de reparação, mas elas são cirurgias eletivas, a gente escolhe quando a gente vai fazer. Agora, existe uma ansiedade, né, a nossa cabeça fica a mil, e aí a nossa mente vai trabalhar até contra o procedimento. Isso que é engraçado, a gente quer fazer o procedimento, mas a ansiedade é tanta que de repente você tem uma febre, um resfriado, né? Passar mal. Qual é a contraindicação no dia da internação? O paciente liga para você e fala, doutor, o negócio é o seguinte, estou resfriada, ou estou com febre, estou com problema. O que é primordial para você? Não, eu acho que o mais importante, Denise, é o paciente que vai ser operado, ele está clinicamente totalmente compensado. Qualquer sinal de infecção contraindica a cirurgia. Qualquer sinal de infecção urinária, por exemplo, que é muito frequente, ou infecção de garganta, uma amidalite, contraindica uma cirurgia. Por exemplo, uma prótese, toda infecção, ela tem interligação lógica, ela vai para o sangue. Então, isso pode chegar também a infeccionar uma prótese, por exemplo. Então, você pode ter uma infecção cirúrgica relacionada a uma cirurgia de garganta. Pode, entendeu? Então, a gente não pode correr nenhum risco. Então, muda uma semana, melhora, trata com antibiótico, melhorou, aí sim a gente faz a cirurgia com calma. Eu acho que, de novo eu falo, o risco não suplanta o benefício nesse caso. Perfeito. Vou dar um recadinho para quem está em casa, volto para saber sobre redução mamária. Olha só que importante a gente falar aqui, doutor, de redução das mamas. Vamos falar sobre redução de mamas? É um procedimento mais complicado do que a colocação de prótese nos seios? Sim, sem dúvida. A redução de mama é uma cirurgia mais complexa porque ela envolve uma retirada maior de tecido, as cicatrizes são mais extensas que a simples colocação de uma prótese. Então, a paciente tem que estar preparada para a cirurgia. O risco de sangramento é maior, então é uma cirurgia um pouquinho maior, o tempo de internação às vezes é um pouco maior, o tempo de cirúrgico é maior, então tem um pouquinho de diferença. Não é só porque é só na mama, mas as cirurgias são completamente diferentes.
cicatriz. Sim. Tem cicatriz e é Sempre. diferente da cicatriz de colocação do silicone. Sempre, igual a gente explicou, toda cirurgia É uma plástica troca. você está trocando. Então, a cicatriz, a mama clássica, a gente sempre vai ter, a cicatriz básica, é sempre uma cicatriz ao redor da areola e um Tzinho, que a gente chama aquele T, que de acordo com a quantidade de tecido mamário que você vai tirar de pele, tecido mamário, varia. Se é um T, o T vai se estender mais ou se vai ficar mais restrito. Tá, agora, muitas pessoas mandam pergunta pra cá que estão para fazer uma cirurgia, por exemplo, de silicone e querem saber sobre a maneira como o cirurgião vai colocar essa prótese. A gente sabe que tem várias maneiras de se fazer isso. Queria que você falasse rapidamente sobre... E isso difere a cicatriz também, Claro. né? Eu acho que assim, em cirurgia plástica, tudo que tem muita técnica, na realidade não existe uma certa e uma errada. Eu mostro para os pacientes, basicamente elas têm 3 acessos de prótese, na axila, em volta da areola ou embaixo da mama. A gente escolhe em conjunto, cada uma tem seus prós, tem seus contras, então isso varia muito. Mostra tudo isso no paciente? Mostro. Tem um vídeo que a gente mostra cada coisa, explico cada coisa, cada passo, aonde é a incisão, como a cicatriz vai ficar, porque ali às vezes dói um pouco mais, às vezes você coloca por determinada região. Você tem sua preferência? Você escolhe isso junto com o paciente? Eu escolho junto com o paciente. Eu acho que cada paciente tem um... É diferente. Paciente, às vezes a paciente não tem... Ela quer colocar pela areola, ela chega porque minha amiga colocou pela areola. Isso acontece muito. Acontece muito. Só que às vezes, anatomicamente, ela não consegue. Você não precisa ter um diâmetro de areola de 3,5, 4 centímetros, mais ou menos, para passar a prótese. Senão você não consegue. Não adianta só porque uma outra... Às vezes você tem que tirar um pouco de pele também. Então aí você não adianta colocar pela axila, mas você tem que tirar a pele. Você vai ter 2 cicatrizes. Não dá. Então você tem que explicar para o paciente que... Entendi. Que tem ou não... Assim como o formato dessas próteses. Sim. Conversado individualmente. Sempre. Vamos atender. A Elisandra de São Paulo fala conosco. Acredito que seja a nossa última participação ao vivo de hoje. Oi, Elisandra, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, obrigada por ter ligado. Obrigada eu pelo programa, fica muito legal. Obrigada. E eu gostaria de saber sobre cicatrização de prótese. Porque eu fiz a cirurgia, eu estou com 8 dias de cirurgia. E eu estou achando que o ponto está saindo uma aguinha, ele não está ainda sequinho. Isso é normal? Que eu ainda não voltei na minha médica, que eu estou fora da cidade. Mas tá para voltar, né, Elisandra? Estou para voltar, mas Então, eu gostaria de saber assim, tá é bom. normal 8 dias ainda tá soltando essa aguinha, passando pomada, fazendo curativo? Ou tá fora do normal essa cicatrização? Tá bom. Obrigada, Elisandra. Um beijo pra você. De novo, é difícil a gente sem imagina. ver, mas assim, Os 8 dias é muito... também sabem. Hoje em dia é muito 8 dias é muito precoce ainda, é uma fase de cicatrização muito precoce. Se é só um líquido claro, se não tem nenhuma secreção, se não está avermelhado, né? É normal, a gente tem que... Só que só o médico dela mesmo vai poder vê-la. Eu acho que já tá... Dá um jeito dela voltar logo no médico dela, que com certeza não vai ser nada grave, mas assim, é bom ela voltar. Porque a gente fala tanto que é tudo individual. Sim. Essa questão também é, né? Total. De repente, o seu amigo operou de um jeito e o resultado foi diferente. Cada um vai ser diferente. É um pouco, por exemplo, falando em prótese, é um pouco geométrico, né? A gente tem o tamanho do tórax, tem uma base, tem uma altura, então a gente tem que mexer um pouquinho com dados geométricos baseados tanto do paciente quanto da prótese para indicar o melhor resultado. Agora, para as mulheres que se interessam em fazer abdominoplastia, e ainda, a gente sabe, hoje as mulheres, os casais decidem engravidar cada vez mais tarde, Sim. né? E às vezes o corpo está incomodando muito antes de pensar em ter filho. Dá para fazer abdominoplastia e engravidar depois? Quanto tempo você perde? Dá para fazer, mas assim, se a paciente já está pensando em engravidar, Denise, eu sempre... Melhor não fazer. Eu falo para ela esperar um pouquinho, engravida, que o resultado vai ser bem melhor. Porque assim, quando a gente faz antes de engravidar, a gente faz, a abdominoplastia não é só tirar a pele, a gente mexe na musculatura também, então a gente junta mais a musculatura, então você acaba até diminuindo o espaço intraabdominal da paciente, às vezes para crescimento uterino muito precoce, às vezes pode até, tem casos descritos de diminuição de alteração de crescimento uterino em alguns pacientes. Então, se possível... Ninguém quer. Isso é descrito, não são em todos, lógico. Então, tem casos que não vai ter problema nenhum. Se é um caso extremo, de bastante perda de peso, um avental, alguma coisa, dá para fazer. E você tem que ser um pouco mais de parcimônia na relação à aplicatura, que a gente fala, que é a juntação do músculo. Mas dá para fazer. Agora, tem casos... de pacientes que, aquela sobrinha um pouquinho, não sei se dá para fazer ainda. Então espera um pouquinho, se for possível esperar. Eu falo, converso com os pacientes, espera a gestação, constitui sua prole, decide, terminei. Mas tem casos que a gente faz abdominoplastia 2 meses depois, doutor, você não sabe o que aconteceu. Descobri que eu engravidei. Isso a gente pede sempre o beta-HCG, exame de gravidez antes da cirurgia, isso é rotina. Perde o resultado.
É difícil Quer dizer. A pele não volta mais, né? É difícil a pele que dizer. Você tirou, não volta mais. Mas assim, pode voltar a distender. A cicatriz pode alargar, tem várias coisas. Estria, e às vezes... que muitas vezes foi o que levou a fazer abdominoplastia. Também, às vezes, pode voltar. Então, o ideal é você constituir sua prole, tá tudo bem. Aí faz. Aí, respira fundo, agora vamos fazer. É o momento certo. Lembrando que uma situação totalmente diferente é quem precisou fazer muito cedo, então muito antes, uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Sim, exatamente. Não é que vai dar problema, não, mas assim, a gente tenta evitar, é descrito, então a gente tenta evitar. Se possível, esperar um pouquinho, não tem problema. Se é um caso extremo, ou se a paciente quer realmente, às vezes não está prevendo que vai engravidar, então... Agora, você falou que 2 meses, 3 depois, a paciente às vezes te liga e te dá essa notícia, que é uma notícia maravilhosa, mas que te preocupa por causa da cirurgia, né? Tem gente que no pré-operatório tá louca para fazer a cirurgia e nesse período vai para casa sem fazer porque engravidou? A gente já teve casos, né? Que eu já dei notícia de gravidez, que a gente traz os exames pré-operatórios um monte e de repente tem lá um exame que ela nem sabe. Essa não é curiosa, então... como eu, que já ia abrir na primeira. Não, ela vem com o envelope lacradinho, às vezes pega do laboratório e traz. Então... E você deu essa notícia maravilhosa para os seus pacientes. Uma notícia boa, às vezes é pior que às vezes tem um problema de saúde, com né? certeza, então... não. Que isso, é excelente, né? Aí depois da cirurgia. Claro, Quanto tempo depois do parto, então, a pessoa pode Normalmente é baseado em relação à amamentação. A partir de 6 meses depois de ter terminado a amamentação, é o ideal. Tá, então... Terminou a amamentação, 6 meses, o leite já secou, principalmente mexendo em mama. Então, a partir daí começa a ser o momento ideal. O paciente voltou ao seu peso normal. Eu acho que o mais importante é o paciente estar com o seu peso certo para fazer a cirurgia também. Se não adianta nada, tô pensando em emagrecer, eu quero fazer cirurgia para depois continuar emagrecendo. Não, espera, terminou de emagrecer, vai. Porque vai sobrar mais pele, vai fazer uma mama. Você faz a mama, terminou... Quase tem que fazer de novo. Quase praticamente uma nova cirurgia depois. Essas alterações ponderais são muito perigosas na cirurgia plástica. Tudo isso é conversado, né? Totalmente, sempre isso eu digo. O paciente chega para você, mas ainda não está no peso dela. Então você a encaminha para os profissionais que vão conseguir acelerar esse processo. Claro. E aí depois faz a cirurgia. Com tranquilidade. É bem melhor. Doutora, adorei nosso bate-papo. Vamos caminhando para o final. Eu vou passar aqui os contatos do doutor, www.francisconeto.com.br, Importante que a gente fale, né, que muito do que é feito ali na hora pode ser perdido num pós-operatório que o paciente negligencie, né? Então é importante que ele se mantenha concentrado. Isso homens e mulheres. E hoje a gente falou mais de mulheres, mas os homens também buscam as cirurgias plásticas e eles são mais teimosos para seguir as recomendações, acredito. É que como são mais medrosos, talvez sigam também um pouquinho mais à risca. Não tem dois lados aí. São mais teimosos, mais medrosos e sentem mais dor. Às vezes eles seguem mais porque a mulher às vezes sente menos dor, às vezes está bem, dei alta de manhã paciente, igual aconteceu recentemente, dei alta no domingo de manhã, na hora do almoço estava numa festa infantil, com dreno, na sacolinha. Então, tudo bem isso? Então, não, né? Não foi, doutor, mas é que não podia, mas eu te falei para evitar. Não, mas não deu. Bem... Não é certo. É engraçado, né? Porque não sei se isso é contraindicado, mas é tanto abraço, as pessoas apertam a gente, assim, né? Aí tem aquela história. Por isso que a cinta, dor. nesse caso, protege um pouquinho, o microporo, a gente faz uma microporagem, então a gente tenta evitar. Nariz, às vezes, você faz uma fratura de nariz, você sai quase com uma espécie de um gesso, um plastiquinho, então, às vezes, o nariz... Você vai beijar alguém, você vive. E quando a gente está com... Não é um problema no caso, né? Mas quando você está com o nariz não podendo tocar em lugar nenhum, assim como um olho sem poder esbarrar numa plantinha. Engraçado como esbarra, né? Não, e por isso que no nariz, às vezes, eu deixo curativo um pouco mais de tempo, porque a pessoa lembra que não pode. Quem está perto lembra que não vai, que não pode também. A gente não esquece. Porque às vezes é tão rápido, o nariz, às vezes, em uma semana está tão bem, está com o rosto todo completamente normal, já sumiu grande parte do edema, então o paciente vai fazer tudo. Tem gente que fica mais roxinho, tem gente que não fica. Exatamente, então. Doutora, adorei nosso bate-papo, volte sempre. Sim, claro. Adorei, foi bastante esclarecedor aqui, falar sobre cirurgia plástica. Tantas pessoas mandam perguntas aqui. Também é um tema que eu gosto, porque se tornou mais popular e eu acho que isso também é bom, né? Você está insatisfeito?
acho que dá para buscar, sim. Não está falando de uma vaidade excessiva, mas de um bem-estar, de um conforto, qualidade de vida também. E a parte da cirurgia plástica que menos se fala é a parte da reconstrução, que é a parte mais bonita, né, claro, do trabalho. Obrigada, volte sempre. A gente pode falar sobre esse tema da outra vez. Você que está em casa nos assistiu até agora, muito obrigada. Eu sei que cada pergunta tem um pouquinho da história, da vida de vocês. Obrigada por compartilhar aqui conosco e enriquecer o Consulta ao Doutor. Eu te espero aqui amanhã às 3h35 ao vivo. Tchau!